Este é o culto da Primeira Igreja Batista em Fazenda Rio Grande, um culto hoje com uma atenção muito maior e voltada para um momento tão importante, tão significativo, por comemorarmos o Dia dos Pais. Que Deus, desde já, possa estar usando este culto, a sua palavra, os louvores, para abençoar a sua vida, você que é pai, você que está nos assistindo. Que Deus seja louvado pela sua vida em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela diz lá no Salmo 103, no versículo 13: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Eu vejo neste salmo que Deus ele está fazendo uma comparação do tamanho do amor que ele tem para com aqueles que o temem. Da mesma maneira, eu vejo também a importância e a grandeza que Deus está dando ao amor de cada pai, ao ponto de comparar com o seu próprio amor para aqueles que temem a Ele. Então eu poderia até conjecturar esse texto e dizendo: assim como o Senhor se compadece dos que o temem, assim um pai se compadece dos seus filhos. Que Deus possa te abençoar neste dia. Que Deus possa estar tocando no seu coração, você que é pai e você que é filho. Desde já. Se você ainda não teve a oportunidade de ligar para o seu pai, dar um abraço a ele, talvez você não esteja próximo, mas de uma certa forma entre em contato com ele. Seja por telefone, seja por vídeo, entre em contato com o seu pai. Diga a ele o quanto você o ama e o quanto você respeita como pai. Nesta semana, precisamente ontem, eu estava assistindo um jovem pregando. Um jovem que eu carreguei no colo. E agora, para nossa surpresa, ele já está pregando o Evangelho. Pregando a palavra de Deus. E ele citou algo que chamou muito a minha atenção. E ele dizia que nós devemos honrar com aqueles que começaram antes de nós. Ou seja, que nos antecederam. Porque foi pelo início que eles deram que hoje nós estamos aqui. Então deveríamos honrar os nossos antepassados. Por isso hoje eu queria convidar você, filho, você, filha. Eu não sei como foi o seu pai no passado, eu não sei o que você pensa dele. Mas uma coisa é certa, independente de qualquer situação, ele continua sendo seu pai. E foi Deus quem colocou ele para ser seu pai. Foi Deus quem deu esta responsabilidade e este compromisso para que aqui na terra ele tivesse esse cuidado contigo. Por isso o desejo do meu coração é que essa palavra se complete na sua vida neste dia, neste momento. Honra aquele que te antecedeu. Honra o seu pai. E que Deus seja louvado pela sua vida. O primeiro mandamento com promessa é: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias da sua vida. Que Deus te abençoe. Aproveite o máximo deste culto, em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui novamente, na chácara, para poder gravar e depois transmitir, para que muitas pessoas possam assistir. E aqui nós temos alguns irmãos dentro dos seus carros, e você já vai ver de que maneira que a gente tem glorificado a Deus. Nós não batemos palmas agora, nós buzinamos. Por isso, neste momento, eu queria convidar os amados irmãos que glorificassem o nome do Senhor. Te convido a louvar a Deus com o nosso grupo de louvor, em nome de Jesus.
consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou e os meus pecados suportou. Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi, e ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi, e ao terceiro dia ressuscitou. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua,
que dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Oremos, Pai de amor, Pai bendito, Senhor. Que o Senhor seja, Senhor, para sempre a glória em nossas vidas, ó Pai querido. Que nós possamos a cada momento reconhecer quão grande é o amor que o Senhor tem por nós, ó Pai amado. Nos abençoa, Pai, nos cobre, Pai amado, com a sua proteção, ó Deus. Nos dando livramento, ó Pai, de todo perigo, de todo mal, ó Deus querido. É em nome do seu Filho amado Jesus que eu peço e agradeço. Amém. Glórias a Deus. Eu queria convidar o pastor Valdecir a estar tomando posição aqui diante da presença de Deus e dos irmãos. Tenho certeza que Deus já tocou no coração dele para que trouxesse essa mensagem ao coração de todos aqueles que estiverem nos assistindo, em nome de Jesus. Que Deus seja louvado pela sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, mais um dia na presença santa do nosso Salvador. E como o pastor Silmar já mencionou, um dia muito especial em virtude daquilo que nós celebramos nesse dia. Eu tenho por hábito, quando eu vou falar algo a respeito de data comemorativa, alguns irmãos me conhecem, eu tenho por hábito não olhar muito para a data, para ir buscar um texto. Eu gosto de primeiro olhar para o texto, para depois olhar para a data, né? E o Senhor tem sido misericordioso, porque a data do Dia dos Pais é um dia bastante importante. E quando eu vou para a palavra de Deus, para buscar algo, para meditar, para nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor, a gente também não pode desmerecer a data em si. E aí eu quis saber um pouco mais a respeito dessa data que nós comemoramos. E por curiosidade eu fui fazer alguma pesquisa para saber mais a respeito do Dia dos Pais. Por que nós comemoramos o Dia dos Pais? Por que nós celebramos esse dia?
E é interessante porque não é diferente do Dia das Mães, né? A data ela nasce lá nos Estados Unidos, lá no ano de 1910, quando uma jovem, então, para homenagear o seu pai, que tinha sido um veterano de guerra, né, da Guerra Civil Americana, o senhor John Smart, e ele ficou viúvo, e depois da morte da esposa, ele então criou a filha Sonora e os demais filhos sozinho. E ela então quis homenagear o seu pai. E aí a data nasce lá no ano de 1910. Embora a luta dela começou um pouco antes, em 1909. E aí então ele celebra o Dia dos Pais pela primeira vez no ano de 1910, na data de 16 de junho, se não me falha a memória. Aqui no Brasil, a data ela é celebrada pela primeira vez no ano de 1953, quando o então diretor do jornal O Globo, o jornalista Bering, tem lá o seu primeiro nome que eu não lembro agora, mas com um foco diferente. Não era a mesma ideia de Sonora. A ideia de Bering era social e também comercial. E aí, então, ele faz para homenagear os pais, e a primeira data então é celebrada no ano de 1953, no dia 16 de agosto. Mas o que ele tinha em mente na ocasião era homenagear a São Joaquim, que está lá nos livros, você não vai encontrar na Bíblia, né? Mas nos livros canônicos, ou melhor, não canônicos, né? Nos apócrifos, a respeito do pai de Maria. A Bíblia não fala do pai de Maria. A narrativa de Mateus e Lucas nos apresenta Maria como a jovem, a virgem desposada ou noiva de José, né? E a partir dali ela fala da mãe de Jesus. Mas nos apócrifos, segundo a tradição católica, São Joaquim, né? E aí então para homenagear todos os pais, então nasce o Dia dos Pais no Brasil no ano de 1953 pela primeira vez, e faz então essa homenagem com esse propósito, já que a grande maioria da comunidade da época era predominantemente católica. E depois então vem para um domingo, e aí então passa a ser o segundo domingo de agosto, que nem é até nos dias de hoje. E depois dessa breve pesquisa eu pensei, mas o que a Bíblia fala para o Dia dos Pais? Quando que nasceu o Dia dos Pais? E queridos, eu penso que o Dia dos Pais nasceu quando o primeiro filho de Eva nasceu. Quando ela pegou Caim e entregou para Adão. E ali nasce o Dia dos Pais. Embora nós temos essa data, e é importante porque esse dia é muito especial, porque nesse dia nós ganhamos uma atenção diferente, glória a Deus por isso, ganhamos alguns mimos, mas quando o pai pela primeira vez pega o seu filho no colo, e no caso de Adão, ali nasce o Dia dos Pais, biblicamente falando. E eu creio, queridos, que ser pai é uma missão que Deus nos dá para aqueles que têm esse dom de ser pai. E quando Deus nos dá esse privilégio de sermos pais, junto com o privilégio é uma missão. Não é ser fácil ser pai. Nós, pais, que dizemos? Eu tenho um filho, para a glória de Deus, de 26 anos e uma pequena de 8. E é um desafio. Ninguém nasce sabendo ser pai. Nós vamos aprendendo. E é interessante como que Deus, e para nós, povo de Deus, é um privilégio, porque nós aprendemos com aquele que é pai de todos. Talvez você que está me vendo agora não tem mais o seu pai contigo. Ou talvez você não teve boas experiências com o seu pai. Permita-me dizer uma coisa no teu coração. A palavra de Deus nos ensina que não existe órfão para aquele que crê em Deus, para aquele que tem Jesus como Salvador. O próprio Jesus nos ensina a oração modelo, nos mostrando: Pai nosso que estás nos céus. Então, se você por alguma razão é órfão de pai, ou não teve experiência com o seu pai, eu quero dizer uma coisa para você. Jesus diz: Pai nosso que estás nos céus. Então você tem um pai que te ama, um pai que te protege, um pai que te sustenta, um pai que te conhece muito melhor do que qualquer pai terreno. O nosso Pai Celestial te conhece muito bem. E pensando nisso, eu quis, da parte de Deus, algo para compartilhar, não apenas com os pais nesse dia,
mas com toda a família de maneira geral. E o Senhor, então, me conduziu para o livro de Colossenses. E lá no Colossenses, no capítulo 3, o Espírito Santo, então, me deu essa palavra e eu quero compartilhar contigo. O tema da nossa mensagem nesse dia é paz segundo o coração de Deus. Aí você diz, pastor, ser pai já não é fácil. Ser segundo o coração de Deus, então, né? Mas veja, queridos, ser pai segundo o coração de Deus não é sermos pais perfeitos. A gente vê alguns pais, alguns homens de Deus na Bíblia, grandes homens de Deus, mas que não foram, nem de longe, um pai perfeito. Davi, por exemplo, um grande homem de Deus, segundo o próprio Deus, um homem segundo o seu coração. Um grande rei, um estadista, mas foi muito longe da perfeição de ser um pai perfeito. Eli, também, homem de Deus, mas não foi um pai perfeito. O próprio Samuel e tantos outros. Então, ser pai segundo o coração de Deus é buscar no próprio Deus a maneira correta de cumprirmos com a missão que Deus nos incumbiu, a missão de sermos pai. Nós não somos pais perfeitos, mas, queridos, precisamos, na dependência de Deus, dar o nosso melhor para cumprirmos essa missão. Quero compartilhar com você esse texto da palavra de Deus no livro de Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 18. É impossível nós queremos falar para pais sem falarmos para as mães, sem falarmos para esposas, sem falarmos para filhos. E Paulo, ao escrever essa carta, eu não tenho dúvida de que o que está no teu coração é esse princípio da família, que o nosso Deus assim o quis. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 18. A palavra de Deus diz assim: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Vamos orar? Pai Santo, nós te damos graças por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede. Obrigado, ó Deus, por esse céu lindo sobre as nossas cabeças. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pela saúde que o Senhor tem nos dado. Obrigado por nos dar essas condições de podermos estar aqui nessa chácara, Senhor. Esse lugar lindo onde podemos nos maravilhar, Senhor, diante dessa beleza natural, olhando para esse campo, olhando para esse céu. Pai, muito obrigado. Obrigado porque isso é um privilégio, Senhor, e poder ter a palavra do Senhor como centro de tudo isso. Queremos nesta tarde, Senhor, pedir em nome do Senhor Jesus, que por meio da sua santa palavra o Senhor possa trabalhar nos nossos corações. Que o Espírito Santo do Senhor nos dê sabedoria, nos dê discernimento, para que possamos, ó Deus, à luz da tua palavra, Senhor, encontrarmos lições e aplicá-las, Pai, nas nossas vidas, para louvor da tua glória. Abençoa os teus filhos e filhas que aqui estão e aqueles que não estão conosco, mas que estão agora nos assistindo por esses canais de comunicações que nós temos. Abençoa cada casa, cada família, cada lar, que a palavra do Senhor adentre agora, Senhor, e que o Espírito Santo do Senhor possa ministrar nesses corações. Pai, nós oramos pedindo a tua bênção e nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. A palavra de Deus, então, vai nos ensinar que para sermos pais, segundo o coração de Deus, existe um princípio. E é interessante olhar para essa palavra da carta de Colossenses e olhar para esse verso 18. Paulo, quando ele começa, então, a falar para a família,
Paulo vai lembrar de um princípio estabelecido pelo próprio Deus. E aí o verso 18 que nós lemos, a palavra de Deus fala: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Sujeitar o marido como convém no Senhor. Primeira lição que nós aprendemos olhando para esse texto é que a estrutura familiar começa no relacionamento da esposa para com o seu marido. A estrutura familiar, ela começa no relacionamento da esposa para com o seu marido. E o lar cristão, ele é diferente. Ele é diferente dos demais lares que não professam a fé em Jesus Cristo. O lar cristão, queridos, para nós, povo de Deus, ele é diferente porque o pai e a mãe têm a obrigação ou o dever de refletir para com seus filhos a harmonia que há no reino de Deus. Por isso que o lar cristão é diferente. Porque pai e mãe têm esse dever de refletir na sua casa a harmonia que há no reino. Quando você olha para o capítulo 3, ali no versículo 1, Paulo fala: portanto, se vocês já foram ressuscitados, se nós já fomos ressuscitados juntamente com Cristo, Paulo fala, então vocês devem buscar as coisas que são do alto. Buscar as coisas que são do alto, onde Cristo vive e está assentado à direita do Pai. Por que eu devo buscar as coisas que são do alto? Sabe o que significa buscar as coisas que são do alto? Buscar as coisas de Deus. Nós devemos pensar, como diz Paulo, nas coisas que são do alto, glorificando a Deus com os objetivos que temos nessa terra. Esse é o primeiro ponto. Para mim viver de forma como Paulo escreve nessa carta, entendendo que Cristo já me ressuscitou, então o meu alvo agora é a eternidade. Eu não estou querendo dizer com isso, querido, que nós vamos viver como se fôssemos além dessa terra, como se não estivéssemos envolvidos no que está nela. O que eu quero dizer é que os nossos objetivos devem, em primeiro lugar, glorificar a Deus. E quando eu faço as coisas com esse objetivo, eu estou sim buscando as coisas que são do alto, porque o meu objetivo nessa terra é glorificar a Deus. Se o nosso objetivo for voltado apenas para as coisas dessa vida, então não faz sentido para mim e para você o que Paulo está falando. E a razão é muito óbvia. Se nós olharmos, por exemplo, no verso 3, Paulo está dizendo o quê? Que nós já morremos. Paulo fala, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Estamos mortos e a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. E se tem um lugar, queridos, e aqui vem o nosso desafio como pais, se tem um lugar que precisamos viver essa vida ressuscitada com Cristo, oculta em Cristo juntamente com Deus, se tem um lugar que precisamos viver isso, é na nossa casa. É na nossa casa. É interessante pensarmos. E aí, por que na nossa casa? Porque na nossa casa é o maior desafio. Porque é lá que nós somos de verdade o que somos. E Paulo então nos ensina por meio dessa carta que se eu já ressuscitei com Cristo, se eu morri para este mundo, se a minha vida está juntamente com Cristo oculta em Deus, então eu preciso começar no meu lar a viver essa vida. Que tem objetivos sim, mas que em primeiro lugar glorifica a Deus, buscando as coisas que são do alto. Por isso o primeiro desafio para nós como pais, para pais segundo o coração de Deus, é cumprirmos bem a nossa missão de ensinar os nossos filhos.
Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, a palavra de Deus fala para os pais que eles devem ensinar a palavra aos seus filhos. Seja deitando na cama, sentando na mesa, andando pelo caminho. Devemos inculcar na cabeça dos nossos filhos a palavra de Deus. Se tem uma época que nós estamos vivendo onde as crianças são bombardeadas com tantas coisas, tantos youtubers nos dias de hoje, para minar a família, para quebrar princípios. E dentro da nossa casa, irmãos. É por isso que é um desafio para mim e para você. Como eu disse, eu já tenho um filho de 26, glória a Deus, um homem de Deus, noivou domingo passado, né? Mas eu tenho uma pequena ainda também. Ele é um homem. Eu costumo dizer que eu louvo a Deus porque quando Deus me salvou em tempo oportuno de criar o meu filho dentro da doutrina sagrada, dentro da doutrina de Deus. Eu louvo a Deus por isso, porque ele ainda era um bebê de 2 aninhos. Hoje é um homem de 26. Mas eu tenho uma pequena de 8 também. Então, para nós, queridos, o primeiro desafio é glorificar a Deus com os nossos objetivos dentro da nossa casa. Rompendo, indo contra tudo e todos. Que o que mais tem no nosso aparelho de celular, qualquer coisa hoje, seja na TV, são coisas, e muitas delas, para destruir princípios e valores cristãos. Mas nós, como pais, segundo o coração de Deus, devemos glorificar a Deus dentro da nossa casa, ensinando os princípios e os valores, transmitindo para os nossos filhos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, porque essa é a nossa missão como pais. Primeira coisa, então, querido, que nós aprendemos com esse texto de Paulo aqui no verso 18, é que a estrutura familiar ela começa no relacionamento da esposa para com o seu marido. Falo para o meu filho, para você saber como vai ser a sua esposa, precisa conhecer bem a mãe dela. Porque, querendo ou não, a genética ela nos acompanha. Talvez hábitos até muda, mas a genética não. E aí a gente precisa olhar. E para nós, como homens de Deus, é uma alegria poder cumprir essa missão. Por isso que é um privilégio. Porque não é pesado. O próprio Cristo fala que o fardo dele é suave e leve. Não é pesado. Porque a gente exerce com amor. Mas ainda mais 3 lições que eu gostaria de apresentar para os irmãos aqui. A segunda, no verso 19. Paulo diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. A maneira, e aqui vem um princípio fundamental para mim, como homem e como pai, como marido, e para você também, pai. A maneira como eu trato a minha esposa revela o meu caráter cristão. A maneira como eu trato a minha esposa revela o meu caráter cristão. Em Efésios 5:25, a ordem para os maridos é: ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Deixa eu falar uma coisa para você. A igreja não é perfeita. A igreja não é perfeita. Mas é a noiva de Cristo. Cristo se entregou por ela. E nós não podemos trocar de igreja simplesmente por questões que nós não conseguimos muitas vezes superar, não porque a igreja é ruim, mas é porque nós rejeitamos ou muitas vezes endurecemos o coração para exercer perdão ou para pedir perdão. Assim como a esposa é única. E a maneira como eu a trato, a maneira como eu me relaciono com ela, vai revelar o meu caráter cristão. A ponto, diz o apóstolo Pedro lá na sua primeira carta, a ponto de Deus não ouvir as minhas orações. Se eu trato a minha esposa mal, ou se eu brigo com a minha esposa, ou se eu não tenho uma estima por ela, se eu não a amo como Cristo amou a igreja, a própria Bíblia diz lá em primeira carta de Pedro que as minhas orações ficam interrompidas. Percebe a seriedade da coisa? Nós queremos ser bons pais. Mas há alguns princípios, queridos, para nós sermos bons pais. E nós precisamos estar dispostos. Nós vivemos um tempo onde as pessoas querem se enquadrar ou pegar o evangelho e enquadrar nas suas linhas de pensamento.
Paulo nos diz na sua própria carta para nós não nos deixar se levar pelas vãs filosofias ou por entendimento de pessoas que se diz tão sábia, tão inteligente, tão acima de tudo, mas que às vezes dá alguns conselhos que fogem totalmente dos princípios da palavra de Deus. E muitos crentes vão nessa onda, onde eu acho que eu posso fazer o que eu quiser e governar a minha vida do jeito que eu quiser, a minha família do jeito que eu quiser, e ainda assim achar que Deus está de acordo com tudo isso. Não está. Eu não posso pegar a palavra de Deus e querer colocar ela no padrão que eu acho certo para mim. Não dá. Eu preciso reconhecer que sou miserável, que sou pecador, que necessito da graça de Deus, para que eu possa, pela misericórdia de Deus, entronizar isso aqui para dentro da minha vida. É isso que vai fazer a diferença no meu lar. É isso que vai fazer a diferença nas minhas atitudes. É isso que vai mudar a maneira como eu me relaciono com a minha esposa, com meus filhos, dentro da minha casa e fora dela. Deixa eu falar uma coisa para você. Agora minha esposa, ela vai dar um glória lá no carro, né? Mas, queridos, depois da salvação, a minha esposa é o bem mais precioso na minha vida, nessa terra. E eu espero que seja a tua também. Depois da salvação, as nossas esposas é o bem mais precioso que temos nessa vida. Ou nessa vida. Daí a importância de podermos nos relacionar e tratá-las bem. Para sermos bons pais, presta atenção nisso. Para sermos bons pais, primeiro, precisamos ser bons maridos. Não tem como ser diferente. Para mim ser um bom pai, eu antes preciso ser um bom esposo. Eu louvo a Deus, queridos, porque a palavra de Deus nos ensina princípios que vão na contramão deste mundo. Eu costumo dizer, queridos, que a igreja, eu e você, vivemos nesse mundo como um rio. Um rio que desce, um rio, a água que desce de maneira violenta, e nós vamos subindo contra esse rio. E tudo que não presta, que vai descendo contra esse rio, vai nos batendo, vai nos machucando. E ainda assim nós continuamos contra esse rio. Porque é isso que o mundo é. Alguns valores que o mundo acha que é maravilhoso, não confere com a palavra de Deus. E eu e você precisamos, como homens de Deus, olhar para isso. Aprender com o que Deus está nos ensinando. Lembra que a missão de ser pai foi nos dada por Deus, em primeiro lugar. E nós precisamos, querido, exercer bem essa missão. Porque a palavra de Deus fala que os filhos são herança do Senhor. Aí de mim se não cuidar bem desta herança. Nossos filhos, antes de ser nossos, é de Deus. Nós temos a alegria de poder cuidar deles, de poder criá-los. E como é bom para mim e para você poder passar para eles esses princípios. Eu sei que nós vivemos uma época onde tudo é relativo, é questionado. Mas, queridos, nada disso tira o que Deus escreveu. O que está escrito, pronto e acabou. A palavra de Deus, Deus não esconde nada na sua palavra. Tem coisas na palavra de Deus que às vezes nós lemos e falamos, poxa vida, isso aqui não poderia estar aqui. Mas sabe por que Deus faz assim? Porque Ele é fiel e justo. E mesmo apontando os defeitos de homens que foram grandes homens de Deus, Deus continua fiel e justo. Mesmo eu e você com as nossas imperfeições, Deus continua fiel e justo. É por isso que a palavra de Deus é a nossa regra de conduta e fé. E se ela é a minha regra de conduta e fé, então é por ela, e tão somente por ela, que eu governo a minha casa. É nela que nós nos espelhamos para sermos bons pais, para sermos bons esposos, para cuidar bem dos nossos filhos. Ser bons pais, primeiro precisamos ser bons maridos. Uma outra palavra, uma outra lição ainda dentro desse texto que eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho. No verso 20. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais,
pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Você percebe o modelo como que Deus vai trabalhando? Ele fala para as esposas, ele fala para os maridos, e agora vai falar para os filhos. Meus irmãos, a nossa casa não é perfeita. E está longe disso. E eu não estou dizendo para você que a partir de hoje você precisa ser perfeito, porque eu também não sou perfeito. Mas quando nós observamos os princípios da palavra de Deus, a nossa casa tende a ser um lar que nós gostamos de estar. E gostamos muito da companhia das nossas esposas, dos nossos esposos, dos nossos filhos. É uma casa que tem graça. O lar cristão é um lar cheio de graça. Pessoas gostam de estar na tua casa. Às vezes você fala aquele vizinho, aquele amigo, né, que não quer sair da minha casa. Não é porque você é lindo, não. É porque você tem graça. Graça de Deus. Por isso que as pessoas gostam de estar na tua casa. Às vezes a tua casa, querido, pode ser a casa mais simples que for. Mas se você tem Jesus no teu coração, se você vive os princípios de Deus, as pessoas querem estar lá com você. Porque ali há graça. Oh, aleluia! Ali há graça. E as pessoas gostam de estar perto de você, porque você tem graça. É gostoso. Jesus fala para que nós possamos cada dia nos aproximar das pessoas, olhando para esses princípios aqui. É dentro disso que nós vamos exercendo a nossa caminhada cristã. E quando Paulo chama a atenção dos filhos, e eu gosto muito dessa parte de Colossenses, melhor do que de Efésios, porque aqui Paulo chama a atenção do filho, que os filhos precisam obedecer ao pai em algumas coisas. Não. Em tudo. Em tudo. Filho, não é obedecer ao pai nisso ou naquilo, ou meu pai não sabe disso. O princípio é obedecer ao pai em tudo. E aqui vem o primeiro requisito para um filho que quer ser abençoado. Como eu disse, amados, eu tenho um filho de 26, eu não sei a idade dos seus filhos. Talvez você tenha filho da idade do meu, talvez mais velho, talvez mais novo, como eu tenho a minha pequena também de 8. Sempre há tempo. Sempre há tempo. Se você está vivo, então há tempo. Há tempo de você se consertar. Há tempo de você fazer ajuste. Há tempo de você se redimir. Sempre há tempo. Tanto para o pai quanto para o filho. E o primeiro requisito para o filho que quer ser abençoado por Deus é honrar pai e mãe. Esse é o primeiro requisito. Às vezes tem filhos que querem a bênção de Deus, mas está com o relacionamento com o pai quebrado. Deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa de ajuste. Para que você possa, uma das maneiras de você estar apto para receber tal bênção é consertar o relacionamento. Filho, honra teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa da parte de Deus para o filho. E você terá vida longa na terra. Queridos, o que a gente tem visto, muitos jovens que perdem a vida, que têm a vida ceifada, por causa da desobediência a pai e mãe. Quais são os lugares que muitas vezes esses jovens vão contra a vontade do pai e da mãe? E muitas vezes não tem a chance de voltar. O conselho de Deus para você, filho, é obedeça ao seu pai em tudo. Por isso, o filho, primeiro mandamento, obedeça ao teu pai, obedeça à tua mãe. Eu sei que existem desafios. Há filhos que são crentes, eu lido com um rapaz que só ele é crente na casa dele. E como é desafiador para ele? Porque os pais não são crentes. E o conselho que eu dou sempre é ore, ore, para que Deus possa salvar o seu pai. Mas não o desobedeça. Para nós é muito fácil justificar e dizer, mas o pai nem crente é. Ele não vai me ensinar nada de Deus. Mas se Deus lhe alcançou antes, então ensina você as coisas de Deus para ele. Como?
Primeiro passo, demonstrando-lhe respeito, porque é um mandamento bíblico. Honra teu pai e a tua mãe. O Dia dos Pais existe no nosso calendário, não apenas como está lá no calendário ou na liturgia do calendário católico para honrar São Joaquim. Não, nada disso. Mas o Dia dos Pais, querida, é um dia também para lembrarmos da missão que temos como os pais. Mas também um dia para ajuste, para conserto. Não é assim na igreja? Por que nós celebramos a ceia uma vez por mês? A Bíblia não fala que tem que ser uma vez por mês, 2 vezes, todo domingo. Mas nós escolhemos celebrar uma vez por mês. E não é assim quando ela está lá no culto de Santa Ceia. Qual que é o conselho da palavra de Deus para mim e para você? Examine o homem a si mesmo. Não é isso? Examine o homem a si mesmo. E tome da ceia. O Dia dos Pais é um dia para ajuste. Para você se autoavaliar. Como eu tenho tratado o meu filho. Como eu tenho falado com o meu filho. Como eu tenho cuidado da minha filha. E de repente o filho, como que eu tenho falado com meu pai. Meus irmãos, não nos enganamos. Nos dias de hoje tem filhos que falam, poxa vida, eu podia comprar um presente para o meu pai. Mas eu não estou nem falando com ele. Talvez alguns pais também. Não podia, hoje eu queria dar um abraço no meu filho, mas está com o coração endurecido a ponto de falar, mas se ele não der o primeiro passo, eu também não vou dar. Então aqui vai um conselho para você, filho. Obedeça o seu pai em tudo. Em tudo. Para aqueles que ainda têm os pais presentes, então ainda há tempo de se redimir, de fazer os ajustes necessários e demonstrar-lhe respeito. Para aqueles que não têm mais, como eu, que na verdade cresci sem conhecer meu pai biológico, porque ele teve a vida ceifada muito cedo. E eu não sequer o conheci. Mas teve um homem na minha vida que eu chamei de pai. Padrasto, mas que foi um pai para mim. Embora muito carrasco. Mas era um homem muito íntegro. Não conhecia Deus, mas conhecia uma maneira de educar que fez não apenas eu, mas os meus 11 irmãos crescer sem nunca levar nada de ninguém. Sabe por quê? Porque se eu chegasse em casa com qualquer tipo de brinquedo, ele perguntava de onde você veio, quem que te deu, então vamos lá perguntar, é verdade, então beleza. Eu não criei meu filho assim, glória a Deus. Mas houve um momento, e aqui vem um outro ensino para nós, a respeito dos nossos filhos, que quando eu converso com meu filho, quando eu conto história para o meu filho aprende. Uma das coisas que eu sempre falei para o meu filho, eu nunca escondi nada dele em relação à minha história de vida. Mas eu sempre disse para ele, eu vivi lá porque eu não conhecia o que você está vivendo aqui. Você não precisa ir para lá para saber. Eu conto para você. E não há nada de bom lá. E eu louvo a Deus por ter hoje esse meu filho, homem, dentro da minha casa, que me respeita. Glória a Deus por isso. É isso que nós escolhemos quando nós semelhamos princípios no coração do meu filho. Quando eu fui me casar no ano de 1994, eu saí da casa da minha mãe muito cedo, 14 anos. Quando eu fui casar, eu ia fazer 24. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu fui lá naquela cidade para dizer para o meu padrasto que eu ia me casar. E ele ficou muito feliz por ver que tinha criado um homem. Queridos, isso não há dinheiro no mundo que pague quando você vê seu filho bem encaminhado. E Deus se agrada disso. Porque Ele nos deu essa missão. Então, pai, se por alguma razão você está com o relacionamento quebrado com teu filho, conserte a tempo, se redime. Se redime. Porque você errou aquele dia e vai errar de novo, e nós vamos errar de novo. Faz parte. Nós não somos perfeitos. Mas Deus nos deu essa missão. E Deus nos deu esse privilégio de sermos pais segundo o seu coração. Mas ainda há alguma lição que eu quero aprender aqui com você. Filho, então, obedecer o pai em tudo, primeiro demonstrando-lhe respeito. Não importa se seu pai conhece não, ou professa ou não a fé em Jesus. Você conhece, você professa, amém, glória a Deus. Ora pelo seu pai, para que Deus possa transformar a sua vida. Quarta lição, e última, eu quero aprender com o texto, aqui no verso 21, mais uma vez, chamando a atenção dos pais. Paulo vai dizer ali no verso 21. Pais,
Não irrite os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Não irritem seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Efésios capítulo 6, o verso 4 diz: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. 2 princípios aqui. Admoestar é diferente de disciplinar. E aqui, queridos, é muito importante nós observarmos. Porque nós precisamos usar essas duas maneiras. Disciplina e admoestação. Mas dentro das suas fases. Dentro das suas fases. Tem fase que eu disciplino o meu filho. E tem fase que eu admoesto. E nós não podemos errar. É engraçado para nós pastores. E quando nós sentamos com algumas mães que têm seus filhos adolescentes. E aí, às vezes você conversa com algumas mães que já estão até desesperadas, porque não sabe mais o que fazer. E querendo ou não, o pastor, às vezes, ele exerce o meio da psicologia também, embora não somos psicólogos, né, pastor Samar? Mas às vezes a gente conversa um pouquinho com essa mãe, para conhecer um pouco lá atrás. O que aconteceu? Onde foi que eu errei? Em que ponto? E, queridos, a maioria das vezes é usar da disciplina ou da admoestação no momento errado. Uma coisa é eu disciplinar o meu filho naquela fase que ele tem 3, 4, 5 anos. Eu não posso sentar com meu filho de 4 anos e querer que ele entenda alguma coisa conversando com ele em virtude de alguma atitude que ele teve. E aí nós vamos olhar para o livro de Provérbios e nós vamos ver o princípio, quando a palavra de Deus fala a respeito da disciplina. Há vários textos em Provérbios. Capítulo 13, verso 24, capítulo 22, verso 15, capítulo 20, verso 30, que ele nos ensina a usar sim da vara muitas vezes. Isso é disciplina. Eu sei que hoje se levantou-se uma bandeira onde foi tirada até a questão da palmada. Mas a Bíblia, e eu continuo dizendo que está escrito e foi Deus quem a dirigiu para escrever, o princípio de Deus tem as suas fases. E houve a fase da varinha, meu filho que diga. Mas houve a fase da admoestação, que vai levar para a vida toda. Então não é retirando, porque você não vai espancar o seu filho. Porque você disciplina o seu filho com amor, da mesma maneira que Deus nos disciplina. E o próprio Paulo vai dizer que a disciplina no primeiro momento não parece boa, mas no futuro ela vai revelar bons frutos. E Deus nos disciplina. Por isso nós disciplinamos os nossos filhos, porque nós o amamos. E o próprio Deus fala que o filho que não é disciplinado por Deus, então ele precisa rever alguns conceitos, porque senão ele não é filho. A disciplina muitas vezes no primeiro momento é dolorida, porque vai usar da varinha. Mas faz parte desse princípio que vai gerar no seu filho, não ira, nem desanimar o teu filho, mas valores. A disciplina, muitas vezes, usamos sim da varinha, mas há um momento de admoestar. Talvez alguém diga assim, mas essa questão está lá no Antigo Testamento. Deixa eu falar uma coisa para você. Provérbios, segundo a história do seu autor, se você ler 1 Reis, capítulo 3, versículo 12, Deus disse que Salomão seria o homem mais sábio de todos os tempos. Que não houve ninguém mais sábio do que ele antes e nem depois. Exceto Jesus, é claro. Então vale a pena a gente ler Provérbios sim. Porque se Salomão viveu quase 500 anos antes de Jesus e a Bíblia disse que não houve ninguém mais inteligente do que ele, então eu prefiro ouvir Salomão ainda. Outra coisa interessante, para nós encerrarmos aqui, que é a questão da admoestação. Eu não posso admoestar o meu filho quando eu deveria discipliná-lo. E eu não posso querer discipliná-lo quando eu deveria admoestá-lo. Vale muito a pena a gente obedecer o que a palavra de Deus diz. E vale muito a pena a gente observar também as fases de disciplinar e de admoestar. Tem fase, o admoestar, que é conversando, é dialogando, é ajudando nossos filhos a tomar decisões. Isso é admoestar. E quando eu não faço isso, ou eu faço nas ordens alteradas,
então eu crio ira no meu filho e levo ele ao desânimo. Eu quero encerrar, queridos, fazendo a seguinte conclusão. A palavra de Deus nos ensina, verso por verso, que nós lemos, a termos um lar equilibrado. E nada melhor do que olharmos para esses princípios da palavra de Deus para podermos aprendermos a ser pais segundo o coração de Deus. O meu pedido nesse dia é que Deus possa, queridos, instruir você a ser um bom pai, não perfeito, mas seguindo as instruções do Senhor, para alcançar a ser um pai segundo o seu coração. Quero orar pela sua vida. Quero agradecer a Deus pela sua vida. E que nesse dia você possa guardar no teu coração aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou para louvor da glória do próprio Deus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer mais uma vez nesse tempo. Obrigado pelos papais aqui presentes e esses que têm nos assistido, ouvido a mensagem do Senhor. Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus que o Espírito Santo do Senhor possa completar nesses corações a mensagem do Senhor. De maneira, Pai, que possamos entender que somos pais segundo o teu coração, não por sermos perfeitos, mas por buscarmos na tua palavra os valores e os princípios para poder, usando deles, ó Pai, educar, cuidar e criar os nossos filhos, porque são do Senhor. Por isso, em nome do Senhor Jesus, abençoa cada pai, cada mãe, cada família, que possa ter um lar edificado, moldado pelo Espírito Santo do Senhor. Nós oramos pedindo a tua bênção e nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Glórias a Deus por poder nos permitir ouvir a mensagem da parte do Senhor, que eu tenho certeza que por si fala da sua realidade e da veracidade. Falamos de família, o pastor Valdecir trouxe esta mensagem para os pais, para as esposas e para os filhos. E eu percebo a responsabilidade que nós, como pais, temos para educar os nossos filhos e educá-los nos caminhos do Senhor. Por isso eu queria fazer um desafio a você, pai, que está nos ouvindo neste momento. Ensina os teus filhos nos caminhos que eles devem andar. E certamente esses caminhos são os caminhos que a palavra de Deus te instrui. E eu queria dar um recado a você, filho. Você que talvez pensa que não tem muito a aprender com seu pai. Há muitas lições que com certeza boas você pode tirar da vida do seu pai. Tem muitos filhos que às vezes têm andado por caminhos tortuosos. E esses filhos justificam estarem nesses caminhos por conta do mau exemplo de seus pais. E eu tenho uma pergunta a fazer a você, mediante esta palavra que nós acabamos de receber. A pergunta que eu te faço é: por que você só seguiu os caminhos ruins, os exemplos ruins, e não segue os bons exemplos que seu pai deixou? Segue os bons exemplos. E o pastor Valdecir também falou a respeito de situações que estão envolvendo a mídia de uma forma geral. E que tem tentado desmantelar a família. E como pai, eu me sinto na responsabilidade de chamar a atenção de todos os pais que neste momento nos assistem, para que se levantem
em prol do reino de Deus. E não permitam que esta conjectura de família que foi criada por Deus se desfaça, se desmantele. Certamente a mídia mundial tem tentado diabolicamente desfazer aquilo que Deus construiu. Um bem preciosíssimo quando Deus instituiu a família. Nesta semana, muitas propagandas para os Dias dos Pais apareceram na televisão, através da internet. Entre uma delas, que eu não sei se os irmãos e se você que está nos assistindo puderam observar. Uma menina sai de dentro de uma casa. Eu não vou falar de quem é a propaganda, porque não cabe a mim julgar o meio de comércio. Mas sim alertar para uma mensagem que posso até dizer que é subliminar, mas com uma intenção muito lógica e objetiva para destruir a família brasileira. E esta menina, ela sai com um carrinho na mão. Entrega este carrinho para outra menina. E o pai, então, leva esta menina para a sua casa. E lá ele dá de presente para essa menina um outro carrinho. E, obviamente, ninguém consegue enganar ninguém. Porque bem disse o pastor Valdecir, a palavra de Deus é a palavra de Deus, quer queiramos ou não, quer aceitemos ou não. Ela vai continuar sendo a palavra de Deus e a única, pura e exclusiva verdade. Mas o objetivo desta propaganda é colocar na mente do povo mundial, principalmente agora do povo brasileiro, é que a menina pode brincar de carrinho, assim como o menino pode brincar de boneca. Que menina pode ter a sua opção sexual, como o menino pode ter a sua opção. E eles é quem vão definir. Esta opção foi dada pelo nosso Deus, quando Ele criou Adão, homem, e Eva, mulher. Não há você que vai tentar interferir naquilo que Deus já fez. Você não vai conseguir em nome de Jesus. Você não vai conseguir em nome de Jesus destruir aquilo que o Senhor constituiu, que é a família brasileira, que é a família cristã, que é a família de Deus. E que é composta por pai, por mãe e por filhos e filhas. Em nome de Jesus Cristo. E você, pai que está ouvindo, eu te faço um pedido especial. Eduque os seus filhos neste caminho do Senhor, conforme esta palavra que hoje você aprendeu, em nome de Jesus Cristo. Vamos louvar ao Senhor, encerrando o culto, em nome do Senhor Jesus Cristo desta tarde. Pode apagar o gesto de Jesus, o grande marco da história. Deus tanto me amou que em meu lugar o seu filho deu. Cristo, oferta de amor, sua glória deixou, como homem sofreu por mim. Ele me comprou, seu sangue me remiu. Ele carregou os pecados que eram meus. Aleluia, não há maior amor. Ele me salvou por mim.
entregou. Foi tão humilhado, mas resistiu. Aleluia, incomparável amor. Deus tanto me amou que em meu lugar o seu filho deu. Cristo, oferta de amor, sua glória deixou, como homem sofreu por mim. Ele me soprou seu sangue e me remiu. Ele carregou os pecados que eram meus. Aleluia, não há maior amor. Ele me salvou, por mim se entregou. Foi tão humilhado, mas resistiu. Aleluia, incomparável amor. Aleluia, incomparável amor. Glórias a Deus, estamos nos despedindo de mais um culto abençoado e maravilhoso. Eu queria te convidar para que orássemos neste momento e que Deus pudesse ser louvado e glorificado pelas nossas vidas em nome de Jesus. Eu queria agradecer a você que está aqui participando deste culto, também a você que está nos assistindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus seja louvado, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Oremos ao Senhor. Pai bendito, Deus amado, nós te louvamos, ó Deus, por tudo que foi feito aqui até agora. Sabemos, ó Deus, que tudo foi feito para o engrandecimento do teu nome. E agora, Pai, como sendo nosso Pai celestial, nós queremos neste momento dizer parabéns ao Senhor por ser este nosso Pai maravilhoso, o Pai eterno, aquele que é Pai de todos, em nome de Jesus. Que a tua grandeza e o teu poder não permita que seja destruída jamais, porque sabemos que ninguém é mais poderoso do que o Senhor e que ninguém jamais conseguirá destruir aquilo que o Senhor já construiu e que é a família. Isto nós cremos em nome de Jesus e por isso te glorificamos. E como é bom, Senhor, podermos fazer parte desta família constituída pelo Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado por este tempo na vossa presença. Obrigado pela condição que o Senhor nos deu de sermos pais, de podermos contribuir para o nascimento de uma criança, de um bebê, junto com nossas esposas. Obrigado, Senhor. Dádiva essa que ninguém mais pode dar. Condição essa que ninguém mais pode ter, a não ser o casal, o homem e a mulher. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por testificar na nossa vida e no nosso coração. Obrigado por nos fazer sermos pais e poder contribuir, ó Deus, para a educação, para a condução e sem menosprezar jamais a responsabilidade e, como já foi dito, a missão tão segura, tão séria e tão profunda e tão honrosa de sermos pais, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continuemos louvando ao Senhor com este hino em nome de Jesus. Deus tanto me amou e em meu lugar o seu filho deu. Cristo, oferta de amor, sua glória deixou, como homem sofreu por